Bom dia a todos. Vamos dar início agora ao segundo painel, Políticas Públicas, Sociedades Dinâmicas, Novas Tecnologias, como construir soluções adequadas. Devido já ao adiantado da hora, eu vou passar a palavra para a doutora Juliana Bonarcose de Palma. Ela é doutora e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Master of Laws pela Yale Law School, cursou a faculdade da PUC de São Paulo, foi visiting scholar da Washington College of Law e é professora da FGV de São Paulo. Doutora Juliana, passo a palavra para você para iniciar a sua exposição. Muito obrigada. Gostaria de agradecer imensamente o convite. Para mim, acho que vocês não têm dimensão da honra desse momento, compartilhar a mesa com o Gustavo Pinemboim. Há tantos anos sou grande entusiasta, admiradora dos trabalhos. Também sou uma entusiasta das iniciativas aqui da PGE. Tenho acompanhado todas as palestras via YouTube. Não deixem nunca de fazer isso. Para mim, pelo menos sou de São Paulo, é algo fundamental para ficar atualizada com os bons temas que são trazidos aqui à mesa. A Alice também gostaria de agradecer pelo convite e também pela apresentação pelo Felipe. O tema é desafiante, né? Políticas públicas, sociedades dinâmicas e novas tecnologias. Como construir soluções adequadas. E eu devo confessar publicamente que eu tenho uma dificuldade imensa com novas tecnologias. Sou uma devedora contumaz de mensagens e de inserção desses novos hábitos, né, no meu dia a dia. Porém, quando a gente trabalha no âmbito da gestão pública, devemos verificar um enorme potencial e uma guinada da gestão pública para a inserção de novas tecnologias. Eu gostaria de iniciar, até para nivelarmos o debate, com um caso concreto. Vou seguir o roteiro aqui, tá? Então, um caso no governo do Estado de São Paulo, chamado PitGov. Não sei quantos de vocês conhecem o PitGov. Tem o site no âmbito do Estado de São Paulo. Vocês podem acompanhar por lá as iniciativas, mas, basicamente, é um programa voltado à inovação experimental no âmbito da administração pública do Estado de São Paulo. Basicamente, são as propostas. Certa dificuldade aqui. Primeiro, aproximar gestores públicos de soluções desenvolvidas por startups. Então, a proposta simplesmente é apresentar desafios. Olha, no âmbito do governo do Estado de São Paulo, nós temos esses problemas de ordem de políticas públicas, esses desafios, e essa palavra utilizada pelo governo PitGov, e nós queremos que vocês apresentem soluções inovadoras, usando novas tecnologias, para lidar com esses problemas. Como enfrentar esses desafios? E, a partir disso, os gestores públicos tomam contato com essa inovação, com essa nova agenda, com essas propostas trazidas por startups. Isso impacta significativamente serviços de linha de frente. Ou seja, quando a gente fala em políticas públicas, estamos aqui diante de um amplíssimo leque de atividades, de programas governamentais. A palestra da professora Maria Paula foi brilhante, recomendo que voltem a ela. Mas o ponto importante é o seguinte: políticas públicas têm direta sinergia com a gestão pública de linha de frente. Lá nos Estados Unidos tem uma doutrina bastante arrojada, né, de Street Level Bureaucracy, do Lipsky, e basicamente são gestores que lidam cotidianamente, no dia a dia, com os cidadãos, para fins de concessão ou não de benefícios públicos, manejando amplíssimo grau de discricionariedade. Nessa seara, políticas públicas serão impactadas por novas tecnologias. E os temas apresentados, quase todos, envolvem serviços de linha de frente. Apenas alguns exemplos, tá? Saúde, educação, também aqueles serviços mais de agendamento para ter essa burocracia pública e aliviar certidões. Eu vou chegar a isso mais especificamente. Criação de soluções customizadas às necessidades públicas. Então, aqui você vê o próprio governo chamando a inovação, chamando novas tecnologias para criar soluções adequadas aos seus problemas internos, tá? E não simplesmente
uma compra de uma tecnologia construída pensando em outra realidade, que não a realidade da gestão pública. Ainda com grande potencial de reprodução, e a proposta é que essas novas empresas vejam o governo como oportunidade de negócios. Isso não é no Brasil, é no mundo. Há uma ojeriza das startups, as empresas inovadoras, em lidarem com assuntos públicos. A burocracia afasta muito essas empresas. Então, a proposta é que se crie um ambiente convidativo para que essas empresas verifiquem uma oportunidade de novos negócios. E, assim, novas soluções sejam pensadas, tá, para o governo. Então, esse é o racional por trás do PitGov. Aí uma definição de soluções inovadoras no decreto do PitGov. Vou deixar esse PowerPoint à disposição, não sei se vale a pena passar por tudo. Desculpa. Apareceu. Aqui são algumas empresas que hoje participam da segunda edição. A primeira edição foi de 2015, hoje estamos na segunda edição. O Colab, por exemplo, é uma iniciativa super interessante, em que o cidadão, com base em foto, ele tira foto da rua e apresenta os problemas à administração. Então, por exemplo, uma via esburacada ou um fio de alta tensão que caiu. Esses problemas de zeladoria urbana recorrentes, tá? Isso, ao invés de entrar no meio da burocracia, automaticamente um app liga para essa empresa e essa empresa já aciona corretamente os canais, tá? Ainda, parte de mobilidade urbana, com definitivamente ônibus que cheguem no horário e essa previsão mais concreta para quem é cidadão. Gente, é brincadeira, não é muita brincadeira não, tá? Está tendo uma rodada de licitação agora no município de São Paulo. Esse é um programa governamental, mas queria só dizer a importância disso. A proposta de eficiência agora é uma eficiência entre modais, de modo que a pessoa vai se deslocar em diferentes veículos de transporte. Então, essa questão da gestão do tempo é fundamental e é decisiva para que a pessoa chegue mais cedo em casa, com segurança, tomando menos chuva e por aí vai. Tá? Agendamento também de exames, esse saltio é interessante porque aqui tem a relação dos remédios que estão à disposição. A prateleira de remédios, tá? Isso tem relação direta com a judicialização da saúde, uma tentativa de contornar esse obstáculo. Mas só aqui algumas iniciativas dessa segunda edição. Depois eu posso colocar alguns detalhes para vocês de como funciona a regulamentação do decreto, mas basicamente temos 5 fases. Então, primeiro, planejamento. Aí o próprio governo do Estado de São Paulo, fazendo diagnóstico, vai levantar quais são os desafios, estabelecer parcerias. Esse é um ponto super importante. O governo do Estado de São Paulo não fez sozinho o PitGov, mas contou com parcerias importantes da iniciativa privada, até para traduzir essa linguagem própria, né, de novos negócios tecnológicos e inovadores para a gestão pública. Enfim, depois, o chamamento público foi realmente isso que foi feito, chamamento público muito simplificado, basicamente preenchimento de formulário e apresentação de uma solução em PDF. A seleção feita por uma comissão de análise. Então, não é aquela comissão de licitação com servidores estatutários, mas com representantes do governo e também, eventualmente, com a presença de particulares convidados, até para conferir uma dimensão mais própria da linguagem, né, das pessoas que participam. Os critérios de seleção foram esses, gente. Maturidade, modelo de negócios, a equipe e a aderência ao desafio, pontuação. 15 melhores propostas foram selecionadas. Depois, essas 15 melhores propostas tiveram a oportunidade de fazer um pitch. Pitch, basicamente, é essa arte de convencimento para atrair investidores, quando a gente está no ambiente de inovação tecnológica. Então, eles tinham aproximadamente 10 minutos e mais 5 minutos de perguntas, só para vender o peixe, né? Então, dizer por que o projeto é importante, como ele impacta positivamente a gestão pública, por que mereceria ser um projeto para ser experimentado. Fase de testes. Esses projetos foram rodados, não todos os 15, 9 foram rodados. Dentre eles, gente, esse aqui. Tá? Poupinha. Poupa tempo. Em São Paulo nós temos essa
burocracia super especial. Mariana Maura Prado tem estudos bem interessantes com relação à institutional bypass e usa o exemplo do Poupatempo, super interessante. E, basicamente, a proposta aqui é aliviar o peso da burocracia, né? O Poupatempo, por si só, é um programa de sucesso. Mas o que é o Poupinha, especificamente, gente? O Poupinha é essa inteligência artificial, esse robozinho, que faz agendamentos. Se eu não estiver enganada, foram mais de 13 milhões de mensagens trocadas. O experimento foi até, salvo engano, 29 de junho de 2017, e mais de 400 mil agendamentos. E outro dado interessante, mais 70 mil mensagens no seguinte sentido: muito obrigado, Deus abençoe, o senhor é muito prestativo, por aí vai. Como se fosse efetivamente uma pessoa, mas não é. Curioso. Agora, é um programa de sucesso, e deu tão certo que é o caminho mais natural, né? Que a administração pública continue utilizando esse serviço. Agora a questão é como? Como utilizar? Para rodar esse projeto, foi celebrado um convênio, sem repasse público. O decreto prevê que não há repasses públicos. Agora, isso funcionou, é uma boa solução, deu resultados. Como trazer, gente? Aqui vai um pouco na direção da fala do Ulisses, né? A solução foi estabelecer um pregão eletrônico. Assusta vocês? Quando eu soube disso, eu fiquei estarrecida, porque isso aqui é um típico caso de exigibilidade, pelo amor de Deus. Né? Inovação tecnológica, um programa todo customizado, pensado dentro da administração pública, pregão eletrônico. Aqui um primeiro ponto super importante. Nós pensarmos nessas dificuldades de implementar inovação à luz de uma cultura de medo, receio de controladores. Simplesmente isso. É novo. É novo e há um grande receio de fazer o novo. Nunca isso foi experimentado antes. Eu vou pagar a conta com o meu CPF? Não. Pregão eletrônico. Aqui eu estou colocando só dados que eu consegui realmente levantar, tá, gente? Mas eu soube de bastidores que tinha sido feito um pregão anteriormente e não foi, e foi dado, não sei o que aconteceu, mas acabou havendo uma desistência desse pregão. Esse pode ser o segundo pregão. Esse dado eu não consegui levantar, por isso que eu não quero passar para vocês, tá? Só que o dado concreto. O pregão que foi levado adiante foi vencido pela empresa que desenvolveu esse aplicativo, critério menor preço total mensal, e o que definitivamente fez com que essa startup se sagrasse vencedora, atestado. Ela conseguiu apresentar o atestado necessário, era um atestado especificamente de prestação desse tipo de serviço. Então, que tipo de serviço é esse, gente? Olhem só. Implementação de assistente virtual inteligente nos canais virtuais do programa Poupatempo. Então, quem tiver experiência prévia para implementação de assistente virtual inteligente nos canais virtuais governamentais, conseguiria comprovar. Então, aqui, no caso específico, a empresa que criou esse aplicativo acabou se sagrando vencedora. Tá? Tudo isso aqui, gente, para colocar esse pano de fundo, colocarmos todos nessa mesma página com relação ao debate, políticas públicas e novas tecnologias. Que lições o caso Poupinha nos apresenta? Primeira lição importante. Novas tecnologias hoje são imprescindíveis ao desenho de boas políticas públicas. Quer a gente queira, quer a gente não queira, no ambiente globalizado e diante de políticas públicas que tem que ter o padrão da Suíça, novas tecnologias estão, sim, e já são praticadas nas políticas públicas. Políticas públicas adotam novas tecnologias em maior escala ou menor escala. Se vocês pensarem, por exemplo, naquele formulário eletrônico para benefício público, já é a adoção de uma nova tecnologia, mas isso é um caminho sem volta. A questão é de debater o quanto de mais tecnologia. O caso do PitGov é a tecnologia levada ao extremo, a inovação dentro da máquina administrativa. Mas, em alguma medida, todas as políticas públicas hoje têm um componente de nova tecnologia, sim. Tá? Segundo ponto, a inovação ainda é um desafio enorme para a gestão pública. Eu gostaria de enfatizar a questão de segurança jurídica para inovar, vou trabalhar isso na parte final dessa apresentação. As novas tecnologias estabelecem uma dinâmica para a construção e a operação de políticas públicas. Eu também vou trabalhar isso de modo mais
mais passado à frente. O que eu queria realmente colocar em destaque agora é isso, gente. Como que as novas tecnologias desafiam a ordem das coisas do direito administrativo quanto à construção de políticas públicas? Primeiro, elas desmantelam a questão do monopólio estatal para o desenho de políticas públicas. Tá? E não é uma audiência pública simplesmente, mas é o verdadeiro reconhecimento que, sem o particular, não se tem uma política pública eficaz. Isso não é nada novo, gente, mas agora com novas tecnologias ganha uma dimensão absurda, porque muitas vezes as novas soluções estão fora do governo. Mas fora isso, é necessário saber o feedback daquele usuário, daquele que interage com essa gestão. Apenas por essa percepção será possível ajustar e ter melhores políticas públicas. Segundo ponto, os particulares, né, então, ganha importância o particular nesse processo de construção, de desenho efetivo de políticas públicas, e não apenas um usuário, um administrado, ou aquele que participa de uma agência pública, muitas vezes simulada, né, uma coisa bem de fachada. Terceiro ponto também que acho importante para a gente, né, é essa ruptura da isonomia. Como que a gente vai estabelecer competição entre projetos? Qual que é o critério da igualdade, da isonomia aqui, que é tão fundante para o direito administrativo brasileiro? Constitucionalizado. É a base da Lei 8666, né? Alguma coisa muito importante. Como que a gente vai viabilizar todo esse arcabouço que se construiu em termos de contratações públicas diante de novas tecnologias e políticas públicas? Se políticas públicas já é algo muito especial, com novas tecnologias se torna especialíssimo. Tá? Uma nova ordem de competição. Então, vocês podem ver que os critérios utilizados para a seleção dos programas no PitGov foram completamente diferentes. Não é que o menor preço, isso só aconteceu quando o gestor teve medo de fazer inexigibilidade. A tipicidade, também esse é um ponto super importante, né? Então, nós não vamos ter um modelo, né, um contrato para adoção de soluções inovadoras, mas vamos ter a tipicidade e, eventualmente, verificar diferentes soluções, a depender do caso concreto. Sim, é casuístico. Isso é casuístico, não necessariamente arbitrário. É uma nova ordem de se pensar. E ainda, as decisões tomadas em políticas públicas, como elas são propriamente da sua natureza, são provisionais, ou seja, elas não são efetivas. Era o que a professora Maria Paula falava agora há pouco sobre incrementalismo. São soluções que se constroem, então, basicamente, soluções apresentadas, experimentadas, com acertos, com erros, e uma posterior decisão para endereçar aqueles acertos e melhorar aquela política pública. São decisões provisionais. No campo da tecnologia, gente, não é nem errar, é ter um novo programa rodando. Isso é constante, isso é uma realidade. Esse novo paradigma não é o ato administrativo final, one shot, mas essa construção decisória dentro de um caminhar contínuo. Tá? Então, esses são os grandes desafios que se colocam. Para a gente fazer uma releitura da noção de políticas públicas, eu vou passar aqui rapidamente, acho que a professora Maria Paula já falou muito sobre isso, mas eu acho que tem alguns elementos de políticas públicas que importam para a discussão. Então, primeiro, é uma regra de competência, então, formalmente uma regra de competência, por isso a professora Maria Paula falar que, de fato, é um programa de ação governamental. Há um dever de atuação, um dever de elaborar políticas públicas. A agenda de políticas públicas, que é alguma coisa um pouquinho mais sensível com relação à definição das políticas públicas, né? Sabendo que os recursos são escassos e a vontade política, qual política pública vai, então, se confirmar. Segundo ponto importantíssimo, o processo administrativo. Eu vou passar rapidamente, que eu quero realmente chegar na parte final, que acho que é importante. Eu vou deixar esse PowerPoint à disposição de todos. Tá? Uma motivação qualificada. Por que a motivação qualificada? Porque sempre a política pública vai eleger pessoas e afastar outras pessoas. Sempre serão os beneficiários e os excluídos. Então, a motivação tem que ser extremamente qualificada. Tem outro aspecto importante também, que é com relação ao controle. Motivação qualificada pode impactar e pautar o controle.
muitas vezes, o controlador, às vezes, menospreze esse racional feito no âmbito da admissão pública. Eu acho que se a admissão pública não fizer esse mínimo da motivação, se torna ainda mais deletério o cenário de controle. A utilidade pública, né? Então, sempre tem que ter um fim público, a tipicidade, ainda deve se considerar a agenda política, a pauta de controle. Então, muitas vezes, políticas públicas são feitas como decorrência de comandos controladores, judiciário, por exemplo, determinando prestações positivas da admissão pública, mas também vocês podem pensar no próprio Tribunal de Contas, estabelecendo comandos, né, determinações que podem se corroborar em políticas públicas também. Tá? E normas sanitárias, street level bureaucracy. Tá? Bom, exemplos de relação entre novas tecnologias e políticas públicas temos aos montes. Tá? Apenas alguns exemplos para vocês. Novas tecnologias em políticas educacionais. Eu acho que no Brasil essa é o emprego mais expressivo, né, que a gente consegue ver de modo mais vívido com relação a políticas públicas. A inteligência artificial, como é o exemplo do Poupinha, aplicativos de conexão para fazer denúncias, para viabilizar a participação administrativa. Nos Estados Unidos tem uma experiência super interessante da Universidade de Cornell, chamada e-rulemaking. Então, a faculdade, com seus alunos, faz uma facilitação na participação da fase de comentários, né, o Common Rulemaking. E depois, algoritmos para diagnósticos, então, eventualmente, tecnologia ajudando a identificar quais são os problemas, qual é o foco de problema, onde que a política pública tem que endereçar. Tá? Agora, no cenário internacional, o que realmente está pegando, gente? Machine Learning. E o Machine Learning pode ter um impacto real na construção de políticas públicas. Basicamente, são máquinas inteligentíssimas que vão aprendendo. Então, um comando de Machine Learning, por exemplo, da nossa realidade burocrática, né? Ulisses, pegar uma decisão do Supremo Tribunal Federal e indicar, isso daqui é o número do processo, isso aqui é o número do processo. Faça 10 vezes, a máquina já aprendeu. Na sequência, essa é a ratio decidente, essa é a ratio decidente. Na sequência, dali uns 30, 40, vai identificar. E o mais curioso, essa máquina também vai aprendendo com relação às instruções que você vai. Ela vai aprendendo depois de modo autônomo por ela mesma. Tá? Isso é real. Então, o que a gente vai perceber aqui para o futuro? A substituição de modelos a partir de estatísticas para previsões. Então, veja que nada, gente, radical. Antes nós tínhamos sábios que analisavam um panorama a partir de dados estatísticos de um conhecimento muito de ponta acadêmico para estabelecer modelos. O modelo é experimentado. A Maria Paula traz até uma outra forma de construção de modelos, né? Simplesmente são sábios que têm uma ideia e colocam no papel por meio de normas. Tá? Mas, enfim, é esse trabalho com modelos. Uma construção sem uma previsibilidade mais aguçada com relação a como isso vai desenvolver no concreto. Eu sei que existe avaliação de impacto regulatório, eu sei que existem outras métricas técnicas, mas essa previsibilidade que um sistema como esse confere, não se tem. Quais são os impactos possíveis? Primeiro, simplificação burocrática. O que a gente chama de desemprego estrutural na esfera privada, aqui podemos traduzir como extinção de carreiras públicas, especialmente aquelas de linha de frente. Então, pensem, por exemplo, em toda a previdência social, todos os processos de agentes vinculados para a concessão desses benefícios, e isso tudo, eventualmente, sendo substituído por uma máquina como essa que aprende. E que não vai ter discrepância, porque ela não é humana. Doa quem doer. Não quero colocar aqui nenhum viés de qualificação. Dizer que isso aqui é bom ou ruim. Eu me sinto exatamente no momento em que foi colocada uma máquina a vapor na Revolução Industrial. Eu não sei onde isso vai dar. Só sei que me incomoda muito receber um monte de mensagem do WhatsApp. Tá? Mas é isso que a gente vai verificar. Vai verificar.
Terceiro ponto, redução de custos e de jogos de interesses. Esse é um ponto super importante, tá? Eu vou dar uma de spoiler agora, ia falar isso no final, mas eu falo agora. Vocês acham que tudo isso daqui vai colocar o mundo de ponta cabeça? Não. No caso norte-americano, existe um estudo em que o autor se propôs a verificar quanto que isso daí é utilizado. Até agora, 1% das decisões de políticas públicas tem esse formato experimental, vamos dizer assim. Nem de machine learning, tá? Um formato mais experimentalista. O que é importante colocar aqui é o seguinte, esse é um processo muito esparçado, não é para todas as políticas públicas, mas nós chegaremos lá em algum momento. E nesse estudo norte-americano, do Zachary Guller, qual é o ponto importante aqui, né? Por que só 1%? Ele diz que é o seguinte, lobistas. Lobistas não deixam experimentalismo. Por quê? Porque tem interesses em jogo com relação a normas, com relação a contratos e por aí vai. Tá? Então, a adoção dessa machine learning poderia reduzir esses jogos de interesse no âmbito da formação da decisão administrativa. Obviamente, constante aprimoramento pela experiência acumulada, né, e a retroalimentação e essa autoaprendizagem da própria máquina, racionalidade decisória. Então, veja que incrível, gente, no campo da administrativa, a gente está falando em redução da discricionariedade em um nível controlado. Quer dizer, o que antes a gente falava, depende de qual é o documento apresentado, qual é o viés político, qual é a composição daquele conselho, e por aí vai, a gente reduz isso significativamente. Eu não acho que a gente consiga, de fato, anular a discricionariedade, mas a gente vai evitar cenários de discrepância decisória, doa a quem doer. Distinguishing também vai ser minimizado nesse caso. Prevenção de fraudes em benefícios públicos e também a agenda de fiscalização. Esse é um assunto super debatido nos Estados Unidos, porque, estatisticamente, é possível saber onde que há um grande problema de violência urbana, correto? Agora, colocar um carro de polícia lá e determinar que os agentes policiais façam essa vistoria, façam esses encontros, isso é jurídico? Isso é legítimo? Esse viés de fiscalização? Pense no caso do Bolsa Família, por exemplo. Então, vejam que interessante. Nós automaticamente caímos no campo da ética. Algumas diretrizes para a construção de políticas públicas nesse novo cenário. Primeiro, olhar para o problema concreto, pensar em como transcender esses problemas. Tá? É incremental, continua sendo incremental. Valorização da habilidade adicional, valorização do erro honesto. Daqui a pouco eu vou trabalhar esse ponto com relação à segurança jurídica. É fundamental que o gestor público erre. Tá? Interdependência público-privada. Esse é um ponto importante, gente. Incremento reputacional. Tá? Aqui eu estou falando, não propriamente uma política pública feita com base em machine learning, mas uma política pública hoje. Tá? Eu tenho certeza que vai ter uma análise mais técnica específica, porque novas tecnologias são utilizadas em maior ou menor escala, mas quando forem utilizadas em maior escala, isso tem custo, isso leva tempo, isso traz assimetrias. Então, eu ainda considero que hoje, no atual momento, isso seja excepcional. O caso do Pitgov é excepcional. É um primeiro bom caso para a gente debater aqui no Brasil, mas ainda é excepcional, com seus erros e acertos, assim vamos progredindo. Tá? Mas, de um modo geral, gente, o que é importante nós pensarmos, né, é a capacidade decisória e como esses processos de elaboração de políticas públicas mantêm a competência na esfera administrativa. Gente, quando nós temos um processo mais permeável, mais participativo, genuinamente, quando nós temos um processo em que haja efetiva motivação técnica qualificada, é natural que aquela interpretação administrativa que defina quem está contemplado na política, quem está fora, tenha peso. Se confere um peso àquela decisão.
como será o comportamento do controlador? Acho que isso, por enquanto, nem o machine learning consegue prever. Mas, certamente que essa decisão administrativa terá maior peso e podemos predizer um cenário de um controle, pelo menos, mais racional, ainda que faça uma substituição completa da política pública ou faça determinações que afetem a política pública. Tá? Outro ponto importante também, com relação à proposta de fazer políticas públicas pontuais, mas com a proposta de serem expandidas, é a técnica desse blueprint. Né? Então, começa algo muito pontual, muito bem colocado, e depois isso ganha outras dimensões. Então, dá um exemplo bem concreto, fora da linha das políticas públicas, é o pregão. Começou muito pontualmente no âmbito da Anatel, e, posteriormente, isso ganhou uma dimensão nacional. Tá? Por isso que explica que o decreto veio antes da lei do pregão. Aqui nas políticas públicas, nesse cenário, é a mesma coisa. Se nós colocarmos nessas diretrizes mais amplas de incrementalismo, experimentalismo, eu tenho certeza absoluta que um projeto piloto é algo muito pontual. E apenas depois vai ser expandido. Tá? E outro ponto importante é a análise de alternativas tecnológicas. Então, não é apenas saber se vai adotar ou não vai adotar novas tecnologias, mas em qual momento da política pública, qual nova tecnologia, com qual resultado. Essa parametrização passa a ser um ponto fundamental na decisão do gestor público. Isso é um ponto que acho que já se coloca hoje. O ônus de motivar e indicar por que vai adotar ou não nova tecnologia. Tá? E temos experimentalistas, nós temos este aspecto, tá? Hoje existe um grande debate com relação a experimentalismo na tomada de decisões de políticas públicas. Eu queria realmente chegar nesse ponto, gente. O caso do PitGov, juntamente com tudo que vocês já experimentam na atuação no dia a dia, na gestão pública, e ainda com essa nova aproximação de novas tecnologias e políticas públicas, me faz sempre pensar em problemas que nós bem conhecemos aqui no Brasil e que estiveram presentes na primeira mesa, que é a questão de segurança jurídica. Segurança jurídica para inovação. Queria falar um pouco aqui sobre a Lei 13.655 de 2018, aprovada agora em fevereiro, que trabalha exatamente com novas normas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro para conferir segurança jurídica, para inovar. Esse é o real propósito dessa lei, segurança jurídica para inovar. No âmbito das políticas públicas, essa lei vai afetar, pelo menos, em duas grandes perspectivas, a construção de políticas públicas. Primeiro, conferir um conforto decisório ao gestor para inovar, para ousar nas políticas públicas, para ter maior margem discriminatória entre aqueles que serão beneficiados e aqueles que serão rechaçados. O artigo 20 e o artigo 21, por exemplo, trazem ônus argumentativos e também, veja que interessante, uma análise mais consequencialista. Deve considerar as consequências práticas da decisão, o que é algo próprio de políticas públicas. Não é nada novo no âmbito das políticas públicas, mas está normatizado. Isso confere maior segurança jurídica para o gestor. E também sabendo o seguinte, gente, olha só que interessante. Capacidade adicional. Sabendo que o controlador, eventualmente, vai ter que fazer uma análise como essa para controlar a política pública. E aí, se o Barroso diz, não, mas quem de nós tem formação em pedagogia para conseguir, de fato, determinar se a política pública educacional é positiva ou negativa? Nesse caso concreto, gente, o controlador não tem a capacidade adicional. A solução é a deferência. Esse aqui é um teste de deferência. A lei de introdução traz um teste de deferência. Caso não haja a capacidade adicional para responder a esses ônus argumentativos, por exemplo, indicar as consequências práticas ou balizar as alternativas, a decisão administrativa merece respeito. Tá? Então, isso confere maior conforto ao gestor público e minimiza, talvez, o apagão das canetas. Ainda, o outro ponto super importante, artigo 22, considerar os obstáculos reais do gestor. Eu acho que esse é um ponto fundamental.
para políticas públicas com padrão da Suíça no Brasil-Belíndia, talvez não seja possível. Considerar os obstáculos reais do gestor. O gestor tem que dizer, talvez tomando auxílio de um advogado público, com linguagem jurídico, que não é possível. Ou pode ser possível, mas quais serão os outros programas afetados? Tá? São escolhas trágicas. Políticas públicas, muitas vezes, encerram decisões trágicas. E isso tem que participar desse ambiente de controle. E o gestor tem que se sentir seguro de que não está tomando a melhor política pública nos sonhos, mas a melhor política pública possível naquele momento, naquela conjuntura. Então, a lei, em alguma medida, confere esse conforto para que o gestor público inove e pense em políticas públicas de modo mais confortável. Tá? O artigo 28, ele não será responsabilizado por dolo ou erro grosseiro. Na minha opinião, com o veto do parágrafo 1º, que definia quais eram os casos de erro grosseiro, se esvaziou um pouco. Mas é plenamente possível que a advocacia pública continue utilizando o parágrafo 1º para isso virar um precedente judicial. E qual é o ponto importante aqui, gente? Erro. O gestor público deve errar na construção de políticas públicas. Se espera o erro. Porque política pública é incremental. Esse errando, né, por fazer com a melhor das intenções. Então, aqui não é caso de dolo. É um erro honesto. E isso, agora, a nossa ordem jurídica tutela. Passa a tutelar o erro honesto. Ou seja, o gestor público honesto que incide em erro, sem responder pelo próprio CPF. Tudo isso confere maior conforto ao gestor público para a tomada de políticas públicas. E, por fim, também a segurança jurídica para aquele que vai se beneficiar das políticas públicas. Qual o grande problema? Do nada, a política pública para. Do nada, o benefício não é mais repassado. A pessoa que muitas vezes está em uma situação vulnerável, né, é surpreendida com essas decisões da administração pública. Então, a própria Lei de Segurança Jurídica traz alguns aspectos importantes aqui. Por exemplo, regime de transição, quando houver novo constitucionamento de direitos ou novas determinações, orientações gerais da época também, e a possibilidade de realizar a consulta pública, e também outro ponto super importante, a interpretação administrativa ser extravasada, não ficar apenas nos bastidores de instituições como essas, tá? Mas ter, de fato, uma indicação normativa para o cidadão que é desse modo que a administração pública entende. Isso fica bastante mais claro para o usuário de políticas públicas, para se antever, né, com relação a casos de políticas públicas. Por exemplo, interpretação administrativa considere uma prática infracional. Do nada, o benefício público é suspenso porque a administração considerou que aquele ato é infracional. Não levar a criança na escola por tantos dias. Mas onde que isso está escrito? Então, essa previsibilidade é algo importante e tem que ser instigada para que se confira a segurança jurídica também para quem se beneficia de políticas públicas. Gente, é isso. Eu vou deixar o PowerPoint disponibilizado. Eu peço desculpas se me alonguei um pouco, mas o tema é super instigante. Eu quis passar o máximo de conteúdo. Obrigada. Parabenizo a doutora Juliana de Palma pela brilhante exposição. E é até triste a gente observar que nós, enquanto administração pública, que num país como o Brasil, tão dependente da administração para investimentos em geral, somos, de certa forma, avessos e refratários às novas tecnologias, né? A gente, enquanto PGE, ainda hoje se comunica oficialmente com outros órgãos por papel, por ofícios de papel. Então, acho que, enquanto administração pública, a gente tem que se repensar e se abrir mais à tecnologia para poder melhor prestar o nosso serviço, né? Parabéns. Já vou passar a palavra ao doutor Gustavo Binemboim, professor titular de Direito Administrativo da UERJ, doutor e mestre em Direito Público pela UERJ, Master of Law pela Yale School e procurador do Estado e um dos maiores expoentes da nossa Procuradoria. Doutor Gustavo, passo imediatamente a palavra. As perguntas a gente deixa para o final.
Boa tarde a todos. Agradeço ao Felipe a apresentação, as palavras, a coordenação da mesa. Agradeço ao Marco Antônio Rodrigues, a Alice Voronoff pelo convite, parabenizo pela iniciativa. Nosso Bruno Razan, presidente da associação, a Procuradoria, o Sejur, a todos. Saudar a todos na pessoa dos nossos colegas que nos prestigiam aqui na hora do almoço. Agradeço a presença de todos os que nos acompanham aí pela internet. Quero dar um abraço muito cordial na professora Maria Paula da Laribucci, agradecer a presença, Ulisses Schwartz também, colegas de fora, e dar um abraço muito especial à Juliana, que é certamente um dos talentos mais proeminentes do novo direito administrativo brasileiro, reconhecidamente. Prazer enorme em ler cada novo trabalho da Juliana. Vem pouco ao Rio, temos que nos encontrar mais e prazer sempre ouvi-la. Sem que nós tivéssemos combinado, de certa forma, as coisas que eu vou dizer têm muito a ver com a linha mestra da exposição da professora Juliana. O meu objetivo, assim, muito brevemente, é tentar estabelecer a descrição de uma dinâmica de mudanças regulatórias como reação ao surgimento e à expansão de inovações tecnológicas em modelos de negócios na forma que se convencionou chamar de inovação disruptiva. É importante estabelecer esse conceito para evitar confusões. É um conceito que a literatura, tanto econômica como jurídica, tem utilizado para identificar mudanças em modelos de negócios que produzem uma desestabilização abrupta e radical em determinados setores da economia, alterando o comportamento de consumidores, usuários de determinados serviços, o nível da demanda e, normalmente, pressionando preços para baixo e a qualidade para cima. Nesse cenário de inovações tecnológicas disruptivas, o que eu pretendo defender é que existe um ciclo de mudanças regulatórias, quer dizer, uma evolução em etapas, talvez etapas, para usar a categoria que a Juliana mencionou, e também Ulisses e Maria Paula, etapas incrementais que podem ser identificadas do Brasil de hoje, mas que talvez possam ter uma validade em escala mais ampla, em escala global. Então, eu vou fazer referências aqui a determinadas inovações já estabelecidas, tentando descrever como essas inovações impactam a regulação existente, aqui no sentido amplo, tanto a legislação como a regulação administrativa, e para, ao final, tentar sustentar, e prescritivamente, normativamente, como deve ser a reação tanto dos controladores, em especial do Poder Judiciário, e dos reguladores, legisladores e reguladores administrativos, diante dessas inovações disruptivas. Eu acho que o ponto de partida da minha reflexão é o de reconhecer que o Joseph Schumpeter tinha um ponto, um sujeito muito antipatizado, né, pelas suas posturas ideológicas, mas era um baita economista, e de que ele tinha um ponto ao afirmar que, nesses cenários de inovações em modelos de negócio, sobretudo diante de inovações tecnológicas que proporcionam novos modelos de negócios, que desestabilizam os agentes econômicos em determinados setores da economia, se estabelece um duelo, uma espécie de disputa entre o que ele chamava de destruição criativa, de um lado, e, de outro lado, o que chamava de proteção destrutiva. Ou seja, a impossibilidade do direito reagir de maneira contemporânea a inovações tecnológicas. Quer dizer, o direito, a tecnologia nunca espera pelo direito, e o direito quase nunca consegue se antecipar a essas inovações. Então, aqui há uma disputa que se traduz no campo das relações econômicas por uma disputa de mercado. Então, evidentemente que era impossível a legisladores e reguladores no campo do setor hoteleiro, por exemplo,
imaginar ao definir normas sobre zoneamento urbano, sobre segurança, higiene nas casas de hotelarias, que surgiria um aplicativo, que é o Airbnb, que proporcionaria uma transformação tão grande nesse mercado de receptivos, nesse mercado turístico, de hospedarias, como o que acabou acontecendo. Da mesma forma que a legislação e as regulações sobre transporte individual de passageiros não poderia antecipar que o uso de aplicativos em smartphones e a interação entre usuários e prestadores de serviços seria objeto de uma transformação tão grande como a que decorreu do surgimento da proliferação desses aplicativos como Uber, Cabify e, hoje em dia, tantos outros. Mas, evidentemente, que essa modificação nesses modelos de negócio acaba proporcionando uma perda muito grande de clientela, uma perda nos preços estabelecidos em determinados mercados. E a primeira etapa desse ciclo de disputa entre destruição criativa e proteção descritiva é uma etapa reativa à inovação. Quer dizer, isso é algo que pode ser observado no mundo inteiro e não apenas no Brasil. Há casos já relatados na literatura, casos muito recentes, mas que já se tornaram históricos, a Justiça de Nova York condenou um proprietário de um apartamento que utilizava o Airbnb, equiparando esse modelo novo a um hotel que funcionava sem a licença legal, decisões de cortes judiciárias da Bélgica e da Alemanha que declararam ilegais os aplicativos de transporte individual de passageiros, reações severíssimas na França, com a edição, inclusive, de uma lei, que é a chamada Lei Thévenoud, que obriga os carros do Uber a retornarem a uma base para dali voltarem a acolher passageiros e cria restrições muito severas ao uso dos aplicativos para um encontro de passageiros nas ruas. Enfim, tudo muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, e aqui, utilizando esse exemplo que é muito palpável, próximo da realidade de todos nós, dos aplicativos de transporte de passageiros, tudo muito parecido com o que aconteceu em diversos municípios brasileiros, em alguns estados, de leis que, ora, proibiam o uso desses aplicativos, ora criavam restrições muito severas a ponto de transformar esses novos modelos em quase táxis por equiparação. E isso teve uma reação muito grande, evidentemente, por parte dos usuários, na medida em que houve uma percepção da sociedade de que a inovação tecnológica vinha para facilitar e melhorar o bem-estar dos próprios consumidores. Nessa primeira etapa, me parece importante constatar que existe pelo menos no primeiro momento, um viés, existe um bias, existe uma mentalidade nos reguladores, e aqui me referindo mais uma vez em sentido amplo a legisladores e a regulação administrativa, contrária à inovação. Quer dizer, não há nesse ponto nenhuma crítica pessoal a ninguém, talvez uma constatação estrutural, institucional, de que existe por parte de quem desenha modelos uma defesa do seu modelo diante da inovação. O novo causa medo, o novo causa é objeto de preconceito e, normalmente, é objeto de desinformação. Ora, justificável, porque o novo realmente traz impactos, consequências e riscos nunca dantes examinados e aferidos, mas, às vezes, injustificáveis, porque se percebe desde logo que, pela sua proliferação, é possível experimentalmente abrir espaço para a inovação que melhora o bem-estar de todos nós, consumidores. Então, eu elencaria nessa primeira etapa justificativas para essa postura reativa por parte de legisladores e reguladores. Primeiro, a defesa do modelo que construíram, que é desorganizado, desestabilizado, esculachado pelas inovações tecnológicas que se transformam em novos modelos de negócios, quer dizer, é evidenciada
a obsolescência do trabalho do legislador e do regulador, e ninguém gosta de se ver nessa posição. Então, a tendência natural é a defesa do velho modelo de autoria de quem o defende. Segundo, porque, de algum modo, eles teriam que reconhecer a insuficiência e a incompletude do seu trabalho, algo que, do ponto de vista político, é muito delicado e difícil de ser esperado. E, nesse sentido, a obsolescência pode ser vista, e, a meu ver, deve ser vista como uma falha regulatória, como algo enquadrável na teoria das falhas regulatórias, para que se possa, de alguma forma, institucionalmente, a sociedade e o Estado reagir a isso de maneira salutar, de maneira positiva. Terceiro, porque seriam levados a reconhecer a sua própria ignorância, que eu já mencionei, na avaliação de riscos e potenciais benefícios, o que muitas vezes é decorrente das incertezas inerentes aos impactos de inovações realmente disruptivas. E quarto, por último, mas não menos importante, uma realidade presente no mundo inteiro e que não é estranha à realidade brasileira, que é o fato de que agentes econômicos já estabelecidos no mercado tendem a exercer um poder de captura muito maior sobre legisladores e reguladores do que novos empreendedores. Quer dizer, eu não estou dizendo aqui que esses novos empreendedores não adquiram rapidamente poder econômico, poder de mercado, isso pode acontecer, mas, em geral, a tendência é que agentes econômicos já bem estabelecidos defendam o seu mercado, prestigiando a regulação pré-existente, como uma forma de defesa da legalidade. E, nessa primeira etapa, é isso que acontece. A defesa do mercado, o fechamento do mercado, assume a forma jurídica da defesa da legalidade. O discurso da legalidade é posto a serviço do velho e o novo é quase que criminalizado. Quando não tanto, pelo menos é acusado de uma atividade absolutamente ilegal e disruptiva que faz desmoronar o velho arcabouço regulatório existente que a sociedade, de alguma forma, placitava, ou pelo menos com a qual estava acostumada a conviver. E não por outra razão, essas situações são levadas ao Poder Judiciário. E é aqui que começa a minha reflexão sobre a presença do Judiciário como um player necessário nessas situações de inovações disruptivas. Ele, ora, é acionado pelos velhos agentes econômicos para a defesa do seu mercado, empurrando a inovação para a ilegalidade, quer dizer, empurrando os novos empreendedores à ilegalidade e criando uma sinalização, um incentivo contrário à inovação, o que é terrível para qualquer sociedade, quer dizer, como se nós estivéssemos atachados necessariamente ao nosso passado e que esse passado determinasse de maneira quase que inexorável o nosso futuro, e o Judiciário fosse como que o guardião da velha regulação, da velha legalidade diante dessas inovações. O problema é que o que na economia é problemático muitas vezes é a solução. A destruição criativa, muitas vezes, por ser tão mais favorável aos consumidores, ganha adesão. E essa adesão deságua no que eu considero a segunda etapa desse ciclo da inovação regulatória, que normalmente parte de uma pressão popular e encontra eco em algumas instituições do Estado. Historicamente, aqui também, sendo apenas descritivo, os órgãos de Estado que são mais permeáveis à inovação normalmente não são legisladores e reguladores setoriais, normalmente são os órgãos de defesa da concorrência. Por quê? Porque encontram um espaço para a afirmação da sua utilidade, encontram um espaço para o discurso da defesa da concorrência servir à sociedade. E todos nós sabemos como é difícil, em ambientes altamente regulados, haver o espaço ali nas suas dobras para a defesa da livre concorrência. Mas é isso que tem acontecido mundo afora. No âmbito da União Europeia, as autoridades antitruste que têm cumprido esse papel. No âmbito da Comissão Europeia, há reações muito grandes, tanto a decisões judiciais nacionais, como a leis de alguns Estados-membros, que proíbem ou restringem severamente o uso de aplicativos, seja no campo da hospedaria, seja no campo do transporte passageiro, seja em outros setores, com o que a gente chama de advocacia da concorrência. E aqui no Brasil não foi diferente. Para usar novamente o exemplo do transporte de passageiros, os estudos de órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência demonstraram cabalmente
que a regulação de táxis no Brasil era uma regulação capturada. Aí não interessa se por dolo ou culpa, o que interessa é que o resultado, em geral, é muito lesivo aos consumidores. Por exemplo, há um estudo clássico no Distrito Federal que prova que a bandeira 2, nos domingos, feriados e no mês de dezembro, é absolutamente desnecessária. Né? Os usuários pagam muito mais do que seria necessário. Que nos períodos de pico, a regulação não atende aos consumidores que estariam dispostos a pagar um pouco mais para ter o táxi, mas os táxis desaparecem. E mais, que em alguns setores, a concorrência mostra isso, né? Que as exigências de segurança, atualidade da frota, exigências ambientais são subavaliadas. Na verdade, se poderia exigir mais dessa qualidade, e a expansão dos automóveis privados fazendo esse transporte individual de passageiros com melhor qualidade tem demonstrado isso. Mas na chamada tarifa dinâmica as pessoas pagam mais, mas pagam porque estão dispostas a pagar. Há um willingness to pay, há um desejo de pagar por aquele serviço. Não, mas o carro é mais caro, né? As faixas mais sofisticadas são mais caras. Mas ninguém é obrigado a teclar e escolher essas faixas mais caras. O que demonstra que havia ali não apenas, de um lado, uma regulação capturada no sentido, sobretudo, da tarifa, como uma regulação insuficiente ou talvez uma superregulação no que se referisse à qualidade do serviço que era demandada por parte dos usuários. E esses estudos acabam tendo um impacto muito grande de incentivo a esses novos modelos de negócio. E a gente vai para a terceira etapa do que eu chamei desse ciclo da inovação regulatória, que deságua mais uma vez nos órgãos de controle. Nessa terceira etapa, muitas vezes, municiados por esses estudos, os juízes acabam adotando uma postura um pouco diferenciada. É aqui que a descrição vai dialogar com aquilo que eu ousadamente acho que é uma prescrição. Em geral, diante de escolhas regulatórias, pelo menos de escolhas regulatórias razoavelmente sustentáveis, me parece que há uma tendência internacional, com a qual estou de acordo, à defesa de um modelo deferencial por parte do Poder Judiciário. Como é inevitável, ao meu ver, que essas situações sejam judicializadas, porque há um confronto sobre a obsolescência ou não da legalidade, e esses modelos também, Juliana, precisam de segurança jurídica, e o judiciário de certa forma, quase que o avalizador, ou alguém que vai afiançar a possibilidade do modelo de negócios progredir com novos investimentos, né, e tudo que envolve o risco do negócio. Nessa terceira etapa, há uma judicialização a partir de uma grande pressão popular e do municiamento desses órgãos de defesa da concorrência, questionando o velho modelo, evidenciando que a regulação, na verdade, de uma regulação protetiva do consumidor, do meio ambiente, de normas de segurança, acabou se tornando uma verdadeira barreira de entrada a esses novos mercados. E aqui eu invoco aquele que eu considero um dos melhores trabalhos em língua portuguesa sobre isso, que é a regulação como barreira anticoncorrencial de entrada, o trabalho do professor Eduardo Jordão, aqui da FGV do Rio, outro companheiro de geração da Juliana, brilhantíssimo Eduardo Jordão, professor da FGV aqui do Rio, felizmente fez opção pelo Rio, não por São Paulo, e o Eduardo, na dissertação de mestrado, orientada pelo Floriano, escreveu exatamente sobre isso. Em que medida a regulação pode passar a ser vista, e acho que aqui é uma transformação da realidade negocial e da realidade econômica decorrente dos novos modelos proporcionados pela tecnologia, que acabam transformando, a obsolescência convola essa regulação antiga numa barreira à entrada. E numa barreira à entrada que é ilegítima e que, se ela não poderia ser derrubada pelos órgãos de defesa da concorrência, que não têm jurisdição sobre a lei nem sobre a regulação administrativa, a única alternativa, a meu ver, é que um player externo venha dar esse pontapé na inovação, que é o Poder Judiciário. Então, aqui eu acho que a postura deferencial deve ser substituída por uma postura de suspeita de ilegitimidade, de ilegalidade nessa regulação. Acho que é legítimo que o Poder Judiciário veja essa regulação como uma barreira ilegítima que impede a inovação, que lesa o direito dos consumidores e que, em última análise, cria um incentivo negativo a qualquer inovação.
boa ou ruim, né? Isso vai aparecer na quarta etapa do ciclo que eu pretendo defender. Mas é isso que aconteceu. Aqui no Rio de Janeiro há uma decisão que correu o Brasil, de um juiz chamado Bruno Bodar, né? Modestamente, ex-aluno da UERJ, foi meu aluno. Bruno terminou agora lá o mestrado em Harvard, é um cara brilhante, veio do processo civil, foi assessor lá do ministro Fux. Eu li a decisão quase que agradecendo pela existência desses ex-alunos que dão sentido à nossa vida. Talvez a decisão que depois foi reproduzida por outros juízes e que, de certa forma, criou o ambiente para que se chegasse à quarta etapa do ciclo regulatório no Brasil. É claro que a gente não pode definir esses momentos de maneira tão exata. Alguns municípios de ponta, o Distrito Federal, o município de São Paulo, se anteciparam nessa regulação, mas em outros municípios foi a atuação do judiciário desobstruindo esse canal da inovação, derrubando essas barreiras regulatórias, que criaram a demanda por uma nova regulação que contemplasse esse modelo de negócios a partir do uso de novos aplicativos e da sua interação entre novos prestadores e usuários, no que se convencionou chamar de economia de compartilhamento. Então, acho que, diante disso, na terceira etapa, antes de chegar ao final da exposição, deve haver um estándar de inovação no judiciário brasileiro. A gente tem uma tendência a sempre defender a deferência, e eu aqui acho que há espaço, em alguns momentos, para uma atuação mais proativa do judiciário num estándar pró-inovação. Quer dizer, se o legislador e o regulador contemplam de alguma forma a inovação e criam regras que permitam a atuação desses novos modelos no mercado, acho que o judiciário deve ser deferente. Mas se o legislador e o regulador permanecerem inertes ou defenderem um velho modelo de maneira intransigente, acho que cabe um estándar mais proativo, que seria algo próximo do strict scrutiny, que consideraria suspeita essa regulação. Suspeita de quê? De ser uma reserva de mercado e de impedir o avanço da inovação como forma de promoção do bem-estar dos consumidores. E é claro, evidentemente, que essa não é a última etapa do ciclo. O judiciário poderia até ter, e sabemos todos nós, como advogados públicos, que ele tem essa tentação e esse desejo, essa vontade de desenhar modelos regulatórios, mas se tem a vontade, acho que falta o caminho, falta um instrumental. Mas eu acho que essas decisões, que são decisões transformativas, criam um ambiente para a inovação regulatória. Quer dizer, ao criar uma espécie de vácuo regulatório com a suspensão da validade das velhas normas, legisladores e reguladores são como que instados a se pronunciar sobre isso. Aqui há toda uma literatura muito interessante, que eu não teria tempo de abordar, sobre os dilemas que envolvem regulação da inovação, né? O dilema talvez mais conhecido, mais falado, tem o nome do seu criador, que é o dilema de Colin Gridge, que é a decisão dificílima entre regular precocemente, correr o risco de inibir a inovação, ou regular tardiamente, permitir que se proliferem riscos não antecipáveis, de permitir a estabilização de práticas consumeristas lesivas aos próprios consumidores ou ao meio ambiente. Quer dizer, é um momento realmente dilemático em que talvez alguns advogam a mera aplicação das normas de defesa da concorrência. A mim me parece pouco. Me parece que é necessário que existam pelo menos normas minimalistas, experimentais e de transição, talvez, que permitam um avanço do conhecimento científico, às vezes de dados estatísticos, que venham a permitir uma regulação um pouco mais densa no momento ulterior. Mas eu acho que, no caso brasileiro, essa lei recentíssima, 13.640, de 26 de março de 2018, que trata do transporte individual privado de passageiros por usuários previamente cadastrados em aplicativos e outras formas de comunicação em rede, ela é um exemplo de como rapidamente houve essa adaptação no Brasil, né? Uma norma, é uma lei federal de alcance nacional, portanto é uma norma nacional, minimalista, que basicamente legaliza o transporte privado individual de passageiros cadastrados, cria exigências mínimas de contratação de seguro de acidentes pessoais, além do DPVAT, pagamento de tributos municipais, inscrição
no seguro social dos motoristas, habilitação técnica específica, idade máxima dos veículos e checagem dos seus antecedentes criminais, mas, ao mesmo tempo, ela como que convoca os municípios brasileiros a se organizarem e a pensarem sobre a regulação complementar no âmbito local. E mais do que isso, é uma lei que, a meu ver, não fecha a questão quanto a decisões muito difíceis. E é difícil encontrar isso numa lei. É claro que aqui houve lobby das empresas interessadas, eu não estou dizendo nada que exima da participação dessa disputa entre destruição criativa e proteção destrutiva os interesses econômicos dos players envolvidos. O que me parece interessante é constatar que nessa quarta etapa do ciclo há uma, vamos dizer assim, uma demanda da sociedade propulsionada pelo lobby desses novos agentes econômicos que faz esse processo regulatório andar. E aí ele responde, no caso brasileiro, com uma lei nacional minimalista, que dá um mínimo de segurança jurídica aos novos negócios, mas, ao mesmo tempo, um mínimo de proteção também aos usuários desses aplicativos. E, por outro lado, deixa abertas as portas para o aprendizado institucional, para o experimentalismo institucional, para a inovação. É claro que o mundo está mudando muito rápido e a gente há de se perguntar o que vem em seguida, né? Eu acho que o que virá em seguida são os carros autônomos. E provavelmente o que vai acontecer nesse momento, mais rápido do que a gente imagina, é que esse ciclo da inovação regulatória vai se reiniciar mais rápido do que foi o ciclo da superação, ou por drones, ou carros autônomos, ou coisas parecidas. Esse ciclo vai se iniciar mais rápido do que foi o ciclo da superação do modelo monopolista ou exclusivista do transporte por táxis. Obrigado, gente. Novamente, podemos ser brindados com outra excelente exposição. É muito importante a gente promover esses debates. Historicamente, sempre foi uma crise do direito a acompanhar a evolução da sociedade. E nesses tempos de nova tecnologia que vivemos hoje, é uma dificuldade ainda maior que o direito esteja em constante adequação para manter esse contato com a evolução da sociedade, da tecnologia. Meus amigos, devido ao adiantado da hora e tendo em vista que temos mais palestras na parte da tarde, não será possível abrir para perguntas. Como a doutora Juliana já colocou, o PowerPoint vai ficar disponível e, assim, encerro esse painel, agradecendo as brilhantes palestras que tivemos hoje e agradecendo a presença de todos vocês. Uma boa tarde.